Boa tarde, meu nome é José Vinícius Barbosa da Silva, sou aluno do curso de Tecnologia em Automação Industrial no Instituto Federal da Paraíba e irei apresentar o projeto 3 da disciplina de Controle Digital, cujo mesmo é dividido em duas partes. A primeira parte é falando sobre a identificação de modelos matemáticos e a segunda parte sobre os controladores PI e PID. De início, é dado para a gente um circuito RC de valores definidos. Aí a gente escolheu a faixa de tensão de 1 volt para poder fazer as contas. E a gente montou na protoboard usando um Arduino Uno para poder adquirir os dados, né, fazer a aquisição de dados. E a gente usou a porta PWM9 e a porta analógica A0. A gente vê aqui, ó, no Simulink ele gera esse gráfico. Pela aquisição de dados ele gera esse gráfico. E no MATLAB ele gera esse gráfico aqui, sistema dinâmico. Aí a gente vai calcular o tempo de amostragem baseado nesse gráfico gerado aqui no MATLAB. Para o tempo de 95%, a gente vê que gera essa faixa de valores. Aí o tempo de amostragem escolhido pela gente foi de 1 segundo. Aí a gente gerou novamente o gráfico com o tempo de amostragem escolhido e ficou assim, bem parecido com o primeiro, porque na montagem do circuito ele já vem com um segundo de tempo de amostragem, por isso que os gráficos são iguais. Aí pela nossa função de transferência a gente acha o ganho, a constante de ganho, que é de 1, e começa a seguir a realizar a identificação de sistemas de dos modelos apresentados, que são esses aqui. Aí para cada modelo a gente calcula, acha a função de transferência e acha o tempo de atraso para cada uma e a constante de tempo para cada uma também. Tem o modelo de Ziegler-Nichols, o Smith de primeira ordem, o modelo Sanderson, o método de Broida, Smith de segunda ordem, o método de RO e o método de Molenkamp. Aí dando sequência, a gente pelos cálculos que a gente desenvolveu, o melhor método que se aproxima mais com a função de transferência escolhida foi o Smith de primeira ordem, que é visto aqui. E pode ver que as linhas deles estão bem próximas. Esse aqui foi o circuito no Simulink que a gente montou para gerar todos os métodos juntos. E dando fazendo uma breve menção, a gente vê que o modelo de Sanderson também fica bem próximo do comportamento matemático adotado, que no caso é o de Smith de primeira ordem. A gente também gerou o NRMSE e o R ao quadrado, e também por essa tabela a gente pode confirmar que o método de Smith de primeira ordem também dá bem próximo, e o de Sanderson também. Dando prosseguimento, a gente agora vai implementar os controladores PI e PID. Só para fazer um breve comentário, o controlador PID, no caso é controlador proporcional integral derivativo. Ele é bastante utilizado na área industrial, e a variável de controle do controlador PID ela é gerada de um termo proporcional ao erro. Aí no caso, um termo ele é integral do erro e o outro termo ele é derivado do erro. Aí como a gente adotou que o melhor método é o de Smith de primeira ordem, baseando nele a gente vai utilizar o método de sintonia dos parâmetros do controlador do PID para poder calcular os valores de Kp, que é o ganho proporcional, o Ki, que é o ganho integral, e o Kd, que é o ganho derivativo.
esses três valores eles vão ser necessários para poder gerar o gráfico do PI e do PID. E esses métodos de sintonia de parâmetros do PID, a gente viu que o mais propício é o de Ziegler-Nichols. Aí a gente utiliza, né, a função de Smith de primeira ordem com atraso de 0,1 segundos e o ganho de 1. A gente adota aqui o D como atraso, que no caso é 0,1 segundos, e o T para constante de tempo, que é de 3,2, e calcula. Para P, que é o controlador proporcional, gera um KP, e os outros termos é 0. Para o controlador PI, a gente gera o KP e o KI, e o KD é 0. Para o controlador PID, a gente consegue achar os três, o KP, o KI e o KD. Aí, para implementar no circuito, no Simulink, a gente vai usar o modelo fenomenológico do projeto 2, que no caso é esse HDZ. Dando prosseguimento, a gente vai calcular o overshoot, que no projeto é pedido de 10%, com um tempo de estabelecimento máximo de 10 segundos. Aí a gente utiliza alguns dados da parte 1 do projeto, que no caso é esse coeficiente de amortecimento, que ele é gerado pelo método de identificação de Molenkamp, que no caso da gente foi de 1,78, e o valor de frequência natural, que é de 1,11 radianos por segundo, que também é do método de Molenkamp. Aí a gente calcula o tempo de pico, o tempo de estabilização e o overshoot, que no caso são esses aqui. A rotina matemática eu vou falar posteriormente, vou comentar posteriormente. Aí aqui, já no Simulink, a gente montou esse circuito com aqui com o modelo discretizado do projeto 2, a função. Aqui é a função de Smith de primeira ordem, o zero de holder, aqui o PI, o PID, o step aqui a gente coloca como uma tensão de 1 volt, né, que foi escolhido no começo do projeto, e gera esses dois gráficos. É pedido que a gente gere esse gráfico com filtro e sem filtro. Como o método de sintonia que a gente utilizou, o do Ziegler-Nichols, ele é de primeira ordem, a gente não consegue calcular o filtro. Aí por isso que os gráficos ficam iguais. Aí, dando prosseguimento, já no MATLAB é gerado esse gráfico pela rotina rotina computacional, que eu vou mostrar. Ele mostra aqui um tempo de pico aqui com amplitude de 1,22, e no caso o tempo de pico dele é de 0,34 segundos, e ele se estabiliza aqui em 2 segundos, que também foi aí calculado. E esse gráfico aqui ele é gerado com esses valores aqui, com esses valores aqui de PI e PID. O P ele é irrelevante nessa parte do projeto. A gente só utiliza esses dois, o PI e o PID. Aí ele gera esse gráfico aqui. Esse segundo gráfico aqui a gente utilizou na programação a função PID-Tanner, que é uma função que mais ou menos é dita como meio que para melhorar a otimização da geração do gráfico. Ele vai melhorar a estabilização do gráfico. No caso aqui, essa linha tracejada é esse gráfico aqui,
com overshoot, com estabilização, e já aqui essa linha aqui sem ser tracejada, ele já está mais estabilizado. É como se fosse uma simulação, uma estabilização, como eu posso falar, imaginária. O próprio MATLAB ele estabiliza, sem precisar mudar valores. Já com vários testes que a gente fez, que no caso a gente utilizou o KP de 350, o KI de 300 e o KD de 50, ele também estabiliza em 2 segundos e pode notar que o overshoot dele diminuiu bastante. Agora comentando sobre a parte da rotina computacional, a gente vê aqui na primeira programação ele gera o gráfico da função de transferência que foi mostrado no começo do projeto. Aí nessa segunda parte aqui ele gera todos os modelos, né? Ele simula todos os modelos matemáticos que a gente calculou. Essa programação aqui, ela serve para a gente, no caso, para calcular o NMRSE e o R ao quadrado de cada modelo matemático, para a gente ver qual que mais se aproxima da função de transferência que a gente calculou no segundo projeto. Aí dando continuidade, aqui a gente compara, né, os dois modelos, né, no caso o sinal da saída com o Smith de primeira ordem. Esse aqui é para gerar o gráfico, né, do circuito RC. E já aqui ele mostra o PI e o PID desestabilizado, e aqui ele mostra o PID estabilizado. Como vocês podem ver, como o senhor pode ver, né, no caso, pode ver aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do circuito, né? A simulação do circuito, simulação não, né? A geração do gráfico do circuito. Deixa eu só carregar. Aqui eu coloquei um tempo de 40 segundos, só para não ficar tão longo. Aí ele vai começar a gerar o gráfico do circuito. Tá girando devagarzinho. Podia ter colocado menor, né, pra fazer o teste, mas tá bom. Pronto. Aqui ele vai gerar todos os modelos matemáticos. E aqui ele vai gerar o gráfico com o PI e o PID. Deixa eu voltar aqui na rotina, só para mostrar. Com tantos testes que a gente fez, a gente adotou esses 3 valores para ficar uma melhor estabilização. E no caso foram esses 3 aqui. Deixa só o gráfico aparecer. Tá demorando um pouquinho que o PC tá daquele modelo. Aqui ele tá mais estabilizado aqui, ó.
começando a estabilizar a partir daqui. 2 segundos. E aqui já é a amplitude máxima dele. Bom, e é isso. Esse foi o projeto 3 e muito obrigado.